Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nessa manhã de domingo. Estamos aqui para continuidade dos nossos estudos, da nossa reflexão, na verdade, né? E aqui no momento sobre o tema da espiritualidade. Vamos abordar aqui a palavra de Deus segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos do 1 ao 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: Permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Primeiro, ao fundo aqui, eu deixei bem baixinho a leitura do Antigo Testamento em hebraico. Então, se você ouvir um sussurro de fundo, uma voz estranha, ou palavras estranhas ou diferentes de fundo, não tem nada de estranho. É a leitura do Antigo Testamento em hebraico. Isso é um recurso que eu uso para concentração. Tá? Estou no ambiente aqui aberto, com bastante movimento, bastante sons, e deixando um som de fundo específico, eu posso me concentrar naquele som para manter a minha concentração no que eu estou fazendo. Então, eu escolho um som a evitar para poder me concentrar devidamente no que eu estou fazendo. Tá? E o que nós vamos falar agora sobre a espiritualidade cristã, ou sobre a tentativa não, né? Sobre a necessidade de um desenvolvimento, de um aprimoramento na nossa vida espiritual. Primeiro, que a estagnação é inadmissível, ela não ocorre, ela não acontece, é uma mentira, né? Na vida espiritual, como em quase tudo na vida, né? O deixar-se paralisar, na verdade, é regredir, né? A pessoa, quando ela é paralisada, né? Nós abordamos o tema da depressão espiritual e nós vimos que a pessoa se permite paralisar, automaticamente ela vai regredindo. É claro que essa pessoa pode rapidamente recuperar, né, o passo, o ritmo e a sua vida, e aproveitar esse período que a maioria das pessoas entendem como terrível, e é difícil, mas aproveitar esse momento, já que aconteceu, já que você conhece alguém, já que você viveu, que você está vivendo, já que todos nós corremos o risco de passarmos por períodos assim, você precisa saber que esse período pode ser um período extremamente útil, de profunda, de íntima reflexão, né? De avaliação de valores, de conceitos, de doutrinas, de perspectiva de vida, né? De perspectiva de fé, do que você entende sobre a vida espiritual, sobre a fé em Cristo Jesus, sobre a natureza, o propósito da igreja, tudo. Você pode aproveitar esse momento que você voltou-se para si para procurar lá dentro o que pode estar errado. Pode ser que não esteja nada errado, então é um momento sempre de uma autoafirmação. Nós falamos como primeiro tema, né, no último vídeo, sobre o fato de que não podemos, na nossa vida cristã, na nossa jornada, não podemos nos esquecer de quem nós realmente somos. Você não pode esquecer quem você realmente é em Cristo Jesus. Tudo o que o Senhor fez por nós, tudo que ele conquistou, a elevada posição que todo cristão ocupa, que tem direito, que tem acesso diante do Deus Pai. Tá? Isso é muito importante. Agora, para onde vamos? Agora nós vamos para esse texto aqui de Mateus, que nos fala para tomarmos cuidado com uma coisa chamada hipocrisia, né? A hipocrisia espiritual. Tá? Isso é bastante simples, isso é bastante sério e isso é bastante comum. Uma vez sabendo de quem você é em Cristo Jesus, de quem nós realmente somos em Cristo Jesus, dos incríveis privilégios e direitos que foram conquistados para nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
Muitas pessoas se contentam com isso, né? Aceitando o que podem ser, né? Aceitando a posição, mas nada fazendo para que as suas vidas sejam devidamente transformadas e elevadas ao elevado patamar do propósito de Deus e da palavra de Deus. Até aí, você pode dizer, tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém é obrigado. Eu também concordo. Mas não é incomum você ver pessoas, né, se atrevendo a julgar e a condenar, né? Aquela pessoa não serve, aquela prática religiosa não presta, isso é absurdo, isso é exagero, isso não pode, isso não deve. Pessoas muito dispostas a julgarem a vida do outro, né, em relação a um padrão que ela mesma ainda não possui e também não se empenha em possuir. Então, nós vamos falar aqui de alguns tópicos, né, sobre a necessidade de um relacionamento pessoal com o Senhor, né, a necessidade de produzir frutos do Espírito Santo, a necessidade de, né, ter como padrão para a nossa vida a disposição em realizar frequentemente um autoexame, uma autoavaliação, né? Sobre as advertências que a palavra de Deus nos apresenta e dos riscos que corre aquele que não examina a si mesmo em primeiro lugar, né? Que não julga a si mesmo, né? Dos perigos, a necessidade de santidade ou de santificação, que nós já falamos, é uma palavra que foi muito contaminada, né, como muitas outras palavras do vocabulário religioso sagrado viraram piada, é, objeto de zombaria, né, material de comediantes e por aí afora. Eu não culpo o profissional do entretenimento lá, o comediante, o artista, eu não culpo ele por usar o material que foi disponibilizado. Quem fez pouco caso do que é sagrado, do que é santo, foi a igreja mesmo, né? Que banalizou, que vulgarizou, né? Que usou as verdades da palavra de Deus de forma jocosa, irresponsável, inconsequente, né? E permitiu que outros também assim o fizessem. Então não tenho nada contra lá o comediante, contra o artista, ele está ganhando a vida dele, está fazendo o trabalho dele, está divertindo as pessoas, está entretendo as pessoas, está alegrando de alguma maneira a vida de muitas pessoas que estão até sofrendo. Ah, mas está afrontando. Não, quem afrontou a palavra de Deus foi o povo de Deus. Quem fez pouco caso das verdades espirituais foi o povo de Deus, foi o povo chamado povo de Deus. Pronto, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Se alguém teve a habilidade de pegar esse material para juntar ao seu trabalho e ganhar a vida, isso é problema dele. Né? O nosso problema, o nosso compromisso é com o que a palavra de Deus exige de nós e não dos outros. Né? A necessidade da, de uma espiritualidade, mas de uma espiritualidade que compreenda a racionalidade, a intelectualidade, o intelecto e a vontade, a razão, né? A intelectualidade e a vontade, também as emoções, em complemento, né? Nós já falamos da integridade do ser humano, né? A mente humana, o ser humano, ele é emocional, nós temos emoções, mas nós também temos a parte de a vontade e o intelecto, né? O nosso culto, a palavra de Deus já diz, deve ser racional, racional, inteligente. Nós somos espirituais porque nós somos inteligentes, porque nós somos racionais. O irracional não é espiritual. Tá? A espiritualidade é algo que diz respeito ao ser humano, exclusivamente. Né? A capacitação do Espírito Santo para essa caminhada, para essa jornada, a necessidade de perdão, a necessidade de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e a necessidade também de comunhão com o próximo, né? Que a gente fala aqui com o outro quem? Com a outra pessoa, né? Com os irmãos, tá? Assim sendo, nós devemos tomar todo cuidado, né? Para não cairmos no, no pecado terrível do orgulho, da soberba religiosa, que não é fruto de uma vida espiritual saudável. Como eu já disse, toda vez que falamos de espiritualidade, pegamos algum material de alguns chamados mestres espirituais, apesar
da beleza, da riqueza, né, do material proposto e colocado, o que nós temos visto? Nós vemos que depende também, depende da palavra de Deus, depende do Espírito, o Espírito Santo, mas também depende da integridade humana, da integridade humana. Então, passar exercícios espirituais que são comuns na vida de muitas pessoas, muitos religiosos o fazem, né? E existe aí farto material, você pode encontrar, né? Você está interessado nessa temática, tem o desejo, né? De expressar na sua vida uma condição espiritual maior. Isso acontece em vários momentos da vida do cristão, né? Isso acontece em vários momentos. É constante esse desejo, essa necessidade, mas em alguns momentos da vida a pessoa tem uma expectação de estabelecer uma comunhão mais intensa, né? O desejo de que aquilo que você crê, que nós acreditamos, seja algo que estabeleça uma dinâmica mais constante, que domine as demais áreas da sua vida. Ou seja, caminhar na direção de permitirmos que o Espírito Santo nos transforme na pessoa que nós podemos e devemos ser e queremos ser. Não podemos nos contentar, não podemos nos contentar com o impostor. Aqui eu estou citando brevemente um livro do Brennan Manning, se não me engano, esse é o nome que ele usa como escritor, o Evangelho Maltrapilho. Então, de vez em quando eu vou dando algumas dicas aqui. É uma leitura muito boa, é uma leitura fantástica. Alguns irmãos não gostam, né? Que tem alguns evangélicos que eles são assim, preferem a ignorância, preferem a mentira, né? Eles preferem a ideia fanática de que só os evangélicos sabem a verdade. Tá, sabem uma parte da verdade. Não conhecem toda a verdade, não conhecem toda a história, talvez conheça a história da sua denominação, né, da sua igreja, do seu bairro, da sua cidade, mas não conhece toda a história do Evangelho de Jesus Cristo e como ele tem abençoado vidas mundo afora. Brennan Manning foi um sacerdote católico, né, um homem que dedicou parte da vida nessa busca, nessa jornada. Eu não sei em que nível ele está, em que estágio ele está, mas todos que leram esse livro dele, o Evangelho Maltrapilho, né, podem perceber que é um livro escrito por um cristão. Tá? Ele é cristão, né? É um homem temente a Deus, é um homem que tem essa perspectiva e essa vida voltada. Ele é um dos que deixa, não foi só ele que fez essa advertência. Se você tem material que diz respeito aos pais, chamados pais da igreja, né? Aquela geração que veio logo após os apóstolos, todos eles fazem essa advertência. Cuidado com o impostor. Quem é esse impostor? O impostor é esse, é o hipócrita, né? É o que sabe o que deve ser, não é, parou de se empenhar no crescimento, no amadurecimento, né? Mas se apresenta como se já fosse. Né? Essa é a hipocrisia do religioso, né? Quando ele se permite dominar pela caricatura, né? Ó, amados irmãos, né? A vozinha, né? O jeitinho, os gestos, né? Não estou dizendo que a voz é equivocada, é caricata ou gestos, mas eu estou dizendo que em muitas ocasiões, na vida de muitas pessoas, a pessoa se contenta simples e puramente com a forma, com a aparência. E se ficassem em silêncio, tudo bem, porque estariam travando lá um embate, um conflito espiritual entre eles e Deus. E certamente seriam convencidos da necessidade do progresso. Mas algumas pessoas acabam achando na caricatura, né, no, no, no farsante, no enganador, um material suficiente, né, para usar nos conflitos e nos confrontos com o outro, né? Então aquele impostor, aquele cínico, arrogante, aquele hipócrita, né, aquele que tenta expressar algo que não é, que ainda não é,
né? O próprio apóstolo Paulo fala, deixa bem claro, não que eu o tenha alcançado, mas é para esse alvo que eu corro, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu me dedico ao Evangelho, é por isso que eu me dedico a Jesus Cristo, é por isso que eu me dedico ao ensino e à divulgação da palavra de Deus, ao Evangelho de Deus, ao poder do Evangelho, ao poder de Jesus Cristo, né? Prosseguindo em direção ao alvo, né? O seu próprio crescimento, a maturidade espiritual, uma busca e um anseio pela identificação com Cristo. É uma posição que nós temos diante de Deus, é um direito que nós temos diante de Deus, mas que toda e qualquer pessoa que se dispuser a ser sincera vai dizer: eu sei o homem que eu posso ser, eu sei o homem que eu devo ser, eu sei o homem que eu quero ser, e tenho plena consciência de que ainda não sou. Prossigo para o alvo, lutando, lutando contra as dificuldades da vida, lutando contra as peculiaridades da minha personalidade, do meu caráter, como todo mundo. Então, a vida cristã sincera, ela sempre se apresenta como uma jornada, né, como uma longa caminhada, não necessariamente uma transformação instantânea. O novo nascimento é um ato único, mas que conduz para uma vida madura, para uma vida nesse sentido. Então, muitas pessoas vivem em Cristo Jesus sem ter a devida consciência de quem elas realmente são em Cristo Jesus. Nós usamos a expressão de pela fé. Pela fé nós temos acesso ao Pai, nós temos esse direito, né? Nós somos conhecidos no céu. O céu não estranha, o céu não estranha a sua presença, o céu não estranhará a sua voz, a sua oração, a sua disposição, né, em receber de tudo que foi conquistado em seu benefício, é um direito seu. Agora, por outro lado, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, nós precisamos ter consciência plena de quem nós ainda não somos, de quem nós ainda não somos. Tá? Nós não somos ainda tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. A necessidade de uma vida de dedicação, de um empenho nesse sentido é algo fundamental. É algo fundamental. Tá? Eu acredito em todas as grandes doutrinas da Bíblia, eleição, predestinação, né? E que alguns dizem que são polêmicas, né? A redenção, a salvação, como obra realizada por Deus em nosso favor. Ah, mas aí não há nada que o homem possa fazer para se salvar. Tá, nós estamos falando de salvação como provisão. Agora, de vida cristã como resultado de alguém que foi alcançado pela provisão de Deus, aí você tem muito o que fazer, sim. Nós temos muito o que fazer, sim. Né? A palavra de Deus está aqui para nos orientar e para nos advertir. Nós temos muito e muito trabalho e muito empenho. Por que essa questão? Porque essa é uma grande verdade. Porque isso tem permitido que Satanás use, que Satanás entre na vida de muitas pessoas que são de fato cristãs, mas que estão paralisadas, que estão paradas e se deixa tomar por esse espírito, por esse pensamento, aí a pessoa vai ter grandes dificuldades. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Uma dica antes de entrarmos nesses temas. Tem algum material aí de algumas pessoas, né, que sempre vão dizer a palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, a Bíblia é suficiente, eu acredito plenamente nisso, principalmente porque toda vez que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus refere a si mesma como palavra de Deus, como suficiente para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, há pelo menos um duplo sentido, um duplo significado. A palavra de Deus é a Escritura e também refere-se a Jesus Cristo, o Verbo vivo, a palavra viva. Tá? Então, tem alguns aí que vão usar o material bíblico com o intuito de tentar convencer você que você não precisa de absolutamente nada, 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 nada. Não, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Olha,
O poder de Deus vai além das nossas limitações, eu tenho certeza disso. Nós não desfrutamos de tudo aquilo que Deus proporcionou para nós. O nosso conhecimento, o nosso entendimento da palavra de Deus avançou muito nesses 2000 anos. Não chegou ainda a uma compreensão plena. Mas eu tenho minhas reservas, eu tenho sérias reservas, eu tenho grandes reservas quando alguns homens aí, alguns até famosos, né, pastores, aparecem, né, tentando induzir pessoas a não procurar ajuda profissional, tá? Eu não concordo com isso, porque eu entendo que isso é uma hipocrisia, eu entendo que isso é falso, eu entendo que isso é mentiroso. Algumas pessoas querem dominar a sua vida, dominar a sua mente e fazer de você um objeto de estudo, fazer de você uma experiência espiritual. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Tudo bem, o pecado entrou, o diabo está aí, né? A natureza humana tem as suas dificuldades, mas o conhecimento humano, ele cresceu não só na área da Bíblia, da bibliologia, da teologia, ele também tem aí, as pessoas têm militado na área da psicologia, a medicina, a psiquiatria, né? São todas áreas do conhecimento humano que podem ser úteis, em especial para as pessoas que estão debaixo de uma situação angustiante, de um quadro de depressão profunda, né? De um quadro de paralisia, de um quadro de sofrimento crônico. Então, eu acredito que a pessoa deve buscar ajuda, e a pessoa também deve buscar orientação profissional e deve dedicar a sua vida à palavra de Deus em todos os aspectos, inclusive se tornando útil nas diversas áreas do conhecimento humano. Nem todo mundo será chamado para ser pastor, mestre, né, ministro religioso, sacerdote ou coisa do gênero, né? A vocação, ela envolve todas as áreas da vida humana. Então, procurar ter uma vida útil, expressar através do seu trabalho, da sua vida social, a sua fé, isso é muito importante. A verdadeira espiritualidade nos conduz a isso. A verdadeira espiritualidade não vai segmentar a pessoa, não vai sedimentar a pessoa num viver isolado, num dia específico da semana, num momento específico daquele dia da semana. O conceito bíblico pleno é que a sua vida como um todo possa expressar a glória de Deus, viver para a glória de Deus em todos os aspectos. Alguns são muito empolgados em apresentar vidas de alguns pastores, de missionários, de alguns santos e por aí afora. Muito bem. É um exemplo de pessoas que se dedicaram, que se doaram a aquilo para o qual foram chamados, vocacionados. Mas você pode crescer espiritualmente também no seu trabalho, na sua profissão, né? Na sua área de dedicação. E não existe área do conhecimento humano que não vá te conduzir a Deus, tá? Não precisa se preocupar, mas eu quero estudar arquitetura. Não existe área do conhecimento humano que não vá te conduzir a Deus. Toda a necessidade de organização, né, toda a necessidade de um conhecimento de materiais, de conhecimento da natureza, da criação, dos poderes da natureza, das leis da natureza humana, do ser humano, tudo isso vai te conduzir a Deus. Não precisa ficar preocupado, o conhecimento não vai te afastar de Deus. O conhecimento não afasta ninguém de Deus. O conhecimento aproxima, tá? A única coisa que vai te afastar de Deus é a ignorância tanto da palavra, a ignorância das questões espirituais e a ignorância em relação à verdade, que é uma busca, que é um anseio de todo ser humano. Vamos para 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 13. Deixa eu pegar aqui a minha versão. Na versão antiga, na Almeida, diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a
vós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Você não precisa deixar que outra pessoa te afronte ou te insulte, né? Questionando, você de fato é cristão? Você realmente se converteu? Capítulo 13, versículo 5. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais reprovados. Dúvidas em relação à fé são perfeitamente normais. Questionamentos em relação à fé são comuns, principalmente no jovem, né? No neófito, no novo convertido, naquele que está iniciando a sua jornada, a sua carreira. Por quê? Porque ele é facilmente induzido, né? Ele é facilmente induzido, principalmente por pessoas inescrupulosas, né? Que usam e abusam das emoções como ferramenta, né? De atingir seus próprios objetivos. Mas o que você não só pode, mas também deve fazer é isso, o autoexame, ou uma reflexão, ou confrontar o espelho. Na verdade, aqui, o que a palavra de Deus orienta é que você confronte a Jesus Cristo, é que você se deixe confrontar pela palavra de Deus, pelo verbo vivo, por Jesus Cristo, para saber se realmente está na fé. E, via de regra, todos estão na fé. Estão na fé, estão no início da fé, né? Estão passando pelas primeiras lutas, pelas primeiras dificuldades, os primeiros enfrentamentos, né? Passada o estado emocional que envolve, né? Passada a emoção, passado aquele impacto, por assim dizer, né? A pessoa volta para o seu dia a dia, né? É o que nós falamos. A maior dificuldade na vida cristã é o dia a dia, são os relacionamentos pessoais, os relacionamentos familiares, marido, mulher, pai, filho, irmão, irmã, né? Volta para o dia a dia. E no dia a dia, nós enfrentamos essa dicotomia, né? É em casa onde nós enfrentamos mais intensamente esse conflito. Saber quem nós podemos e quem nós devemos ser e esbarrar na pessoa que nós ainda somos, ainda permanecemos. E algumas pessoas se questionam, mas por que eu não consigo? Você não consegue porque é difícil. Envolve dedicação, empenho e aceitação. A ideia de mortificação da carne, como diz o apóstolo Paulo, não tem nada a ver de morte, né? É renúncia a um conceito, é renúncia a um caráter, a uma característica, né? E a decisão consciente de viver em função de valores outros, tá? É uma decisão consciente. A fé envolve a consciência. Então nós devemos estabelecer essa ideia da necessidade de um autoexame. Porque se não estamos reprovados, se estivermos em Cristo Jesus, nós temos o auxílio do Espírito Santo, nós temos aquela pessoa que nos leva, que nos conduz ao estado de consciência de que estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo, mas ainda necessitamos caminhar muito, muito e muito. Tá? Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Sim, eu entreguei. E ele a aceitou. E ele a recebeu. Estabeleceu um vínculo, estabeleceu uma comunhão, estabeleceu um pacto, estabeleceu um relacionamento que tem o propósito de transformar continuamente a nossa vida à semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus, esse processo paralisado pelo pecado, ele é resgatado
para que ele possa ter a devida sequência, o devido sucesso, o devido êxito. Depende do quê? De nós nos dispusermos. Né? Não uma vida voltada para nós mesmos, mas colocar o nosso eu sempre em contato com Cristo, com a palavra de Deus, para que sejamos objetos dessa autorreflexão, dessa autoanálise, desse autoexame. A necessidade de frutos do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, né? Como você vai saber, como eu vou saber se eu realmente estou em Cristo Jesus, né? Mateus capítulo 3, versículo 8. Esse é o discurso aqui do João Batista, né? Mateus, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Esse é João Batista, esse é o último profeta de Israel, que Israel nem sequer considera como profeta. Problema deles. Mas Deus levantou João Batista para preparar o caminho de Jesus Cristo. E João Batista teve um sucesso extraordinário naqueles dias. Né? Se você pensar que esse homem, né, que vivia isolado, com pouco contato com a grande Jerusalém lá, né, uma alimentação restrita, né, um modo de vida despojado de qualquer luxo ou vaidade, voltado para Deus, concentrado em Deus, né? Ele, à margem lá do Rio Jordão, ele apareceu pregando arrependimento. Os judeus naquele tempo já tinham o hábito de batizar os prosélitos. Os prosélitos é o gentio, não judeu, que queria ter uma vida religiosa, queria participar da religião judaica. Então, os judeus já tinham o hábito de batizar os prosélitos. Os próprios judeus tinham rituais de purificação, né, que a pessoa se imergia na água lá. Eu acho que até hoje tem, pelo menos alguns grupos assim o fazem, rituais de imersão, né, como simbolizando a purificação. Mas João Batista, ele vem literalmente gritando para todo mundo, né? Para judeu, para não judeu, para quem estivesse ouvindo. Ele vem proclamando a necessidade de arrependimento. Ele prega arrependimento para os religiosos também. E os líderes religiosos mandavam lá os seus espias, os seus representantes, né, para ver o que estava acontecendo, quem é esse cara, que movimento é esse, o que ele está falando, né, porque havia também um culto rival, uma comunidade rival, né, do templo fora de Jerusalém, tá? Pessoas que haviam, sacerdotes que haviam abandonado o sacerdócio regular, se preparavam para a vinda do Messias. Jesus, o Cristo, não foi reconhecido por eles como o Messias que eles aguardavam. Tá? Mas João Batista está aqui proclamando, né? Produzir, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Há um ataque muito grande, muito violento contra os religiosos. Por quê? Porque eles haviam, em parte, nunca é todos, né? Quando nós falamos aqui do farisaísmo, nós precisamos deixar claro, não é todo mundo. Não são todos, não eram todos. Havia homens tementes, homens, mulheres tementes, mas como instituição, né? Como instituição que representava uma série de ideais, de propósito, né? de uma vida santa, eles haviam sido tomados pela hipocrisia. Eles estavam nessa condição aqui de estagnação espiritual, né? Tanto que Jesus ensinou, né? Ouvir tudo que eles falam, né? Segue aí os ensinamentos, mas não imita o exemplo desses homens, porque a vida deles não corresponde ao que eles ensinam. E não corresponde, mas nem de longe, né? Esse é um ditado, eu acho que é nosso, deve ser brasileiro, é coisa de brasileiro. Eu tenho dificuldade de acreditar que outro povo nesse planeta tenha coragem de ter um provérbio popular, um ditado, como o que nós temos aqui, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia, né? Isso é cinismo, né? Porque o conselho não é só uma questão
de palavras. O conselho tem a ver com o modo de vida, né? Quem aconselha? A pessoa só busca conselho de alguém que tem uma postura de vida diferente da dela, porque se ela está vendo que o modo de agir dela não está dando certo, como é que ela vai procurar outro que age da mesma maneira? É claro que ela vai procurar alguém que ela enxergue naquela pessoa uma postura diferenciada, uma postura é, que ela também talvez deseje, né? Procura não só pelo conselho, às vezes pela curiosidade de saber, e a vida, assim, ela é boa, existe alegria em ser cristão, existe prazer em ser cristão, existe perspectiva de sucesso, né? O que que tem nessa vida, nesse mundo aí de Cristo que interessa, tá? Ninguém vai procurar o hipócrita para pedir um conselho, né? Então surge João Batista aqui atraindo multidões, dizendo que a forma da religião não é o suficiente. O sacrifício, a oferta não é o suficiente, né? A, as orações nos horários marcados não são suficientes. A pessoa precisa produzir em sua vida frutos que demonstrem o retorno. O retorno. Ah, eu sou espiritual porque eu oro. Ah, eu sou espiritual porque eu jejuo. Ah, eu sou espiritual porque eu ajudo as pessoas. Eu gasto parte do meu dinheiro com cesta básica, compro cobertores no inverno, né, dou alimento, isso, aquilo. Tá bom, tá? Tudo isso é muito bom. Tanto que Tiago fala que a verdadeira religião, né, ele já chega dando uma tijolada na cara de todo mundo. Tiago fala, a verdadeira religião, ele fala visitar os órfãos, visitar nas necessidades, ou seja, assistir, auxiliar os órfãos e as viúvas, né, que eram dois grupos, duas classes abandonadas, né? Não tinha serviço social naquele tempo. As pessoas procuravam auxílio nos templos, né? Então, Tiago fala que a verdadeira religião é assistir, é ajudar, é amparar aqueles que estão em extrema necessidades, aqueles que não podem providenciar para si o mínimo necessário para a sua subsistência. Então, o fruto digno que demonstre o arrependimento é a presença do Espírito Santo. É a disposição de viver além da prática religiosa comum. É a disposição de viver imerso na fé. É, é a disposição de viver como alguém que é controlado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Tá? Aquela ideia da santidade cínica, né? Não se aproxime, não se chegue. Jesus venceu com tudo isso aí. Jesus já chegou ainda em velório, ressuscitando morto, né? Conversando com mulheres. Jesus não tinha medo de mulher. Mulher não era um problema para Jesus Cristo. Não era um problema, né? Para alguns aí, mulher ainda é problema. O cara tem problema, mas o problema não é a mulher, né? O problema é ele mesmo, né? Que não tem domínio próprio, que não tem respeito, né? Que não respeita o próprio corpo, não respeita o corpo do outro, né? Que só enxerga um pedaço de carne, mas aí daí não é o nosso ponto aqui. O nosso ponto é, precisamos na nossa vida produzir fruto que demonstre o nosso arrependimento. É preciso haver limites. O estabelecimento de limites na vida do cristão, ele é necessário, ele é fundamental, tá? Não adianta travestir as práticas de religiosa, né? Não adianta dar um nome um nome de religião a certas práticas, a certas condutas, a certos comportamentos, porque não é, nunca foi e nunca será. O que é inaceitável, o que era inaceitável, permanece inaceitável. O que era absurdo permanece absurdo. Então precisamos aceitar que há necessidade de um limite, né? Um limite no sentido de não viver simplesmente condenando. O limite no sentido de viver em uma vida de santidade, purificada, sem a necessidade de estar. Porque as pessoas que demonstram muito ódio, 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 né? Eu odeio, eu abomino, e quando você vê, já está lá juntinho, está lá pertinho.
Então, a necessidade de autoexame, de uma reflexão séria, né? De vermos de sabermos quem nós somos e termos a plena consciência de quem nós ainda não somos. Mateus 7, 2 e 3. O perigo. Sem o fruto do Espírito, sem a devida vida de autorreflexão ou de autoexame, nós seremos vítimas, nós seremos alvos, né? Tudo aquilo que nós fazemos, dizem que é uma lei da física, e ação e reação, parece uma lei da vida, né? O estabelecimento de um critério de julgamento, quando nós colocamos Jesus Cristo como padrão, como ideal, então, todos estão lá embaixo. Não é um conceito meu, não é uma ideia minha. O apóstolo Paulo foi quem desenvolveu esse conceito, dizendo o quê? Que Deus colocou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. A desobediência, ele fala o pecado. Todos estão debaixo do pecado para que a graça, a misericórdia e o amor de Deus possa atingir a todos. Qual o problema do religioso? Né? Todos estão debaixo do pecado, mas eu não. Eu sou santo, eu sou puro, eu não erro, eu não... Não é assim. Não é essa a ideia. Nós somos resgatados dessa condição, elevados em Cristo Jesus a um status, a uma posição incrivelmente elevada, mas estamos aqui. Se não somos escravos do pecado, porque o Espírito Santo iluminou as nossas mentes, nós temos consciência do poder dele e da presença dele neste mundo, atuando contra as nossas vidas também. Se não somos escravos de Satanás, se não estamos mais cegados, se temos visão espiritual das coisas de Deus, temos consciência de que o mal existe, que o inimigo está aí e ele se empenha em destruir as nossas vidas. Tá? Então, a humildade no sentido de conscientização, não daquela postura que também nós caímos lá nas caricaturas, né? Ah, a pessoa é humilde, por quê? Porque tem problema de coluna, né? Tá com escoliose lá, tá tortinho, tá com a garganta inflamada, que não consegue falar. Isso é humildade? A humildade é reconhecer, é conhecer a si mesmo, conhecer a Deus e estar consciente das realidades da vida e das realidades espirituais que acabam nos atingindo e acabam nos afetando. Só ter um padrão para julgar a vida do outro, o padrão que o cristão estabelece, deve julgar primeiro a sua própria vida. Qual é o risco aqui? Mateus capítulo 7, versículos 2 e 3, né? Já falando, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós, né? Então, a questão não é não ter nenhum padrão de julgamento. A questão é não ter dois pesos e duas medidas, como é condenado no Antigo Testamento, lá o comerciante, lá, né, os mais antigos sabem, né, que você, aquela balança igual do símbolo da justiça lá, né, para saber se o produto que a pessoa levou está no peso que ela pediu, você colocava o pezinho aqui, ficou equilibrado, um pezinho de 1 quilo, então é 1 quilo de batata. 1 quilo de batata, pegava um pezinho de 1 quilo, né? Aí tem aquele espertalhão, né? 1 quilo de batata, pegava um pezinho lá de 900 gramas e, né? A pessoa, mas 1 quilo, 1 quilo, olha o peso aqui, 1 quilo, vamos fazer de novo, tá? Os enganadores. O critério de justiça, o critério de julgamento. Não podemos ter dois. Não podemos ter dois. Temos que ter só um, né? E esse critério, esse padrão é Jesus Cristo. Aceitando ele como padrão para autoavaliação, não haverá o risco de ninguém se sentir superior a absolutamente ninguém, né? O salvo não é arrogante, o salvo não é presunçoso, o salvo é grato a Deus, né? O salvo é tão maravilhosamente alcançado pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus, que ele não quer que os outros se percam, ele não quer que ninguém vá para o inferno. Se deixar, você pode ver lá, o cristão foi salvo, né, que as pessoas falam lá
tá no início lá do primeiro amor, né? Ele quer salvar todo mundo, ele quer ir para Roma, ele quer salvar o Papa, né? Ele quer pregar o evangelho na Igreja Católica. Ele faz até algumas barbaridades, né? Ele até pensa, planeja algumas coisas assim, por quê? Porque ele está tomado, né, pela graça, pelo amor de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, ele está sendo dominado, ele está sendo atingido, né? A glória de Deus, a verdade de Deus está se manifestando na vida dele e ele está enxergando tudo sobre aquele prisma, né? Gracioso, amoroso, bondoso, não faça isso, não é isso, tá? Comete muitos erros, porque é imaturo, porque é inexperiente. O que a palavra de Deus ensina é que essa pessoa deve ser devidamente ensinada, devidamente discipulada, né? Para que esse amor, para que essas verdades dominem a vida dela, para que ela possa de fato viver aquilo, né? Que ela está experimentando, experienciando. Porque qual é o risco que ele corre, né? Criar essa dicotomia, né? Esse ser tomado por esse vazio, está dominado por aquele amor, por aquela graça, por aquele desejo, mas não tem ainda o conhecimento necessário, não tem o domínio próprio, né? Não tem o domínio das ferramentas espirituais disponíveis, né? E corre o risco de ser manipulado. Essa é uma coisa que eu vi estudando, abordando a questão da espiritualidade dos mestres espirituais. Muitos, praticamente todos, homens e mulheres incrivelmente sinceros, incrivelmente desejosos de agradar a Deus, né? De viver a verdade do Evangelho, de viver no amor de Deus, né? De permitir que a sua própria vida fosse tomada pela paz e refletisse para os outros essa paz que Deus nos concede. Mas muitos e muitos foram manipulados pelas estruturas religiosas da época, né, que dominavam e que até hoje dominam. Tá? Não tenha ilusão. Então, a minha dificuldade de passar algumas as técnicas não é que eu as despreze, é que eu não vejo garantia, não há garantia. Não há garantia de que você pegar, por exemplo, assim, o método de reflexão, as doutrinas de meditação, de oração, de Francisco de Assis, né, ou de uma outra ordem religiosa, ou de algum outro mestre religioso, não há nenhuma garantia de que você desenvolverá uma espiritualidade saudável. Não há nenhuma garantia, tá? Há uma necessidade de um compromisso consciente e de uma autoavaliação constante. Por quê? Envolve-se muito do desejo, envolve-se muito da emoção, envolve-se muito de decidir que a sua vontade de experimentar, de experienciar, domine o seu ser. Tá? E nisso a pessoa pode ser manipulada, tanto que as diversas ordens, as pessoas acabam sendo moldadas segundo o pensamento de uma pessoa, de uma pessoa. E a pessoa que nós reconhecemos que deve moldar o nosso caráter, a nossa personalidade é Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus ninguém perde a sua personalidade. Né? O crescimento espiritual não implica num abandono da sua identidade pessoal, da sua personalidade, da sua pessoalidade. Há uma transformação gradativa do caráter, mas não da personalidade. Então, o que você vê em muito de alguns mestres espirituais ou de discípulos de mestres espirituais, que essas pessoas acabam espelhando um indivíduo, uma pessoa, uma prática, mas que é um homem. Mas que é um homem. Né? Que é um homem. Aí você vai estudar a vida daquele homem ou a vida daquela mulher, você vê contradições. Você vê contradições. Homens do seu tempo, mulheres do seu tempo, mas que na sua vida cristã, mesmo considerados grandes mestres espirituais, pessoas que supostamente alcançaram um estágio de espiritualidade, tal, mas você vê contradições, erros graves, compromissos equivocados, né?
que acabam levando muitas vezes na manipulação de vidas e de pessoas para compromissos com instituições muito mais do que com o Senhor e Salvador. Nesse ponto, eu entendo que o desenvolvimento de habilidades, de dons espirituais, também podem funcionar como um refúgio, né? Se avizinha aí tempos difíceis, terríveis de novo. O cristianismo agora vai começar a levar paulada. É paulada para aprender, né? Nós cristãos vamos apanhar e muito, vamos pressionar e muito, vamos humilhar e muito, vamos ofender e muito. Por quê? Porque cometemos os erros que todas as instituições cometem, né? Tá tudo bem, relaxa, né? Dá uma afrouxada, não leva a ser, não, vamos mudar o mundo, né? Vamos transformar, olha o que está acontecendo por aí, né? O mundo está cada vez mais com cara de mundo, nem lembra o cristianismo, né? Você ainda tem aí em alguns lugares aí alguns crucifixos nas paredes de alguns prédios, mas daqui a pouco vão tirar tudo. Daqui a pouco vão tirar tudo, porque estão pegando raiva da fé, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então, a espiritualidade também pode ser um lugar seguro, né? O desenvolvimento de habilidades e dons espirituais funciona como um lugar seguro para que o cristão possa suportar as pressões de fora. Nisso, eu concordo com os mestres espirituais, concordo com a vida dessas pessoas. Eu não estou citando nomes em questão de respeito, porque existem ainda todas as ordens religiosas, todas as práticas, e podemos até deparar em questões de direito autoral. Tá? O nosso objetivo não é entrar nisso, né? É pegar o que é útil e poder ensinar, transmitir, viver, né? Procurar amadurecer, enxergar além. Tá? Então, eu tenho essa perspectiva, esse pensamento. Não há um método superior aos demais, não há um método melhor. Tá? Há uma disposição, né? Um estado mental consciente, uma disposição de viver e agradar a Deus. Então, as disciplinas espirituais, a prática, né, dessa busca e desse ser alcançado continuamente, né, por Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, também serve como um lugar seguro, como um refúgio. Para o quê? Para tudo aquilo que você e eu não podemos mudar. Nós já falamos nisso, né? Você não mudou a sua mulher, você não mudou o seu marido, você não mudou o seu filho, você não mudou seu pai, não mudou sua mãe, não transformou a sua igreja, não transformou a sua cidade, o seu país está aí, né? Nós deparamos com a realidade de que o conhecimento que temos de Deus, que o Espírito de Deus colocou nas nossas vidas, ele tem um propósito de dominar primeiro as nossas vidas. A hipocrisia, querer mudar o mundo. Quando nós devemos estabelecer o compromisso de primeiro sermos transformados à imagem e semelhança. Então, a espiritualidade, nesse aspecto, funciona como um lugar seguro, né? Um ato, um reconhecimento de que há fatos e verdades nesta vida que estão além da nossa capacidade, do nosso pequeno poder humano, que a nossa inteligência, que é o nosso empenho, não é capaz de mudar ou transformar. Então, aprendemos a nos refugiar em Deus, a nos fortalecer em Deus, aprendemos a viver em Deus e, às vezes, a silenciarmos diante de certas circunstâncias e momentos da vida. Né? Por isso que a Bíblia fala que até o tolo, né, até o bobão, se ficar caladão lá, né, passa por sábio. Né? Não está pensando, está refletindo. Às vezes é gago, está com vergonha de se expressar, nesse objeto de piada. Mas até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então a sabedoria é que, em alguns momentos, nós devemos aprender a esperar em Deus, a silenciar e aguardar. Fala, Marco, e toda essa vontade na sua vida? Na sua vida. Toda essa vontade, todo esse amor, todo esse desejo. Então deixa que isso transforme você, né? Deixa que isso mude e molde você, porque a expressão do evangelho como vida, como transformação do caráter, é um testemunho muito mais poderoso do que
uma oração fervorosa, uma pregação eloquente, na minha opinião e na opinião de muitos. A vida, o viver, né, você está sempre sendo visto, você está sendo sempre notado em todos os momentos. Né? É por isso que muitas vezes o testemunho é desprezado, porque nós temos dificuldades, e todo mundo tem. Eu não penso em termos de perfeição nessa vida, não penso em termos, mas de conscientização das nossas limitações, né? E no estabelecimento de uma vida de dependência, né? De dependência de Deus, dependência da palavra viva, né? Da palavra escritura e da palavra Cristo, tá? Falamos aqui, né? A quem de fato estamos julgando, né? Esse próprio Mateus aqui, ele vai declarar, né, vai jogar a advertência, né, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tá, tudo bem. Aí, voltando a Mateus 7 aqui, o versículo 5, hipócrita, tira a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. A quem de fato a pessoa que julga, né, essa pessoa que se deixa dominar por esse senso, alguns falam senso crítico. Não tem nada de errado com o senso crítico. Você é racional, você é inteligente. Nós estamos falando aqui de uma falha do caráter da pessoa que, muito embora não vivendo aquilo que sabe que é o certo, né, se dispõe a condenar a outros, né, que estão vivendo na mesma condição que ele, né, que chama de hipocrisia. O hipócrita, normalmente, ele está condenando a si mesmo, né? Ele está condenando a si mesmo. Ah, você é um bêbado, que não sei o quê, eu não bebo há 20 anos. Ah, tudo bem, a pessoa até não bebe há 20 anos, mas continua raciocinando como se fosse um embriagado. Continua agindo como se fosse um bêbado. Pode não estar embriagado de álcool, pode não estar embriagado de alguma substância aí, né? Mas a mente, né, continua embriagada. A mente continua naquele torpor lá, tá? A mente continua alterada, né? A mente continua sem perceber o ridículo do que está fazendo. Por quê? Se está julgando, se está condenando no outro o pecado que também comete, está condenando a si mesmo. É como um bêbado, né? Que chama o outro de pinguns de pau d'água. Não há distinção, não há mudança. Então, é disso que a palavra de Deus declara, porque no condenar o outro, muitas vezes a pessoa que condena está condenando, na verdade, a si mesmo. E é um juízo perfeito, é um juízo correto, é um juízo de autocondenação. Poderia ser e deveria ser um autoexame, uma reflexão, né? Um reconhecimento das próprias limitações e de uma dependência do Espírito de Deus, da palavra de Deus e do poder de Deus. Tá? Seguindo aqui, a quem de fato julgamos? O perigo, né? Aquele que condena no outro aquilo que pratica, está condenando a si mesmo. Qual é o perigo? Vamos ver aqui, Romanos, eu ainda vou dominar essa Bíblia aqui, tal qual eu dominava as outras. Né? Romanos capítulo 2, versículo 1, ele declara da seguinte maneira: portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas. Por quê? A ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Não, eu não faço isso. Tá, você pode até não estar fazendo, né? Mas a sua mente está dominada por essa paixão. Né? O seu espírito está dominado por esse desejo, né? O seu coração está aí acelerado, né? Está acelerado por tudo isso que você fala que odeia e condena com tanta veemência, condena com tanta violência, né? É melhor matar, seria melhor que tivesse morrido. Para com isso, não está enganando ninguém. Se estiver enganando alguém, não está enganando a si mesmo e também não está impressionando os céus. Não está impressionando o Espírito Santo, não está impressionando Jesus, não está impressionando a palavra de Deus, porque nós sabemos que os fanáticos vivem em grosseiro pecado. Vivem em grosseiro pecado. Você pega
o religioso, o fanático, né? Esse povo aí que sai, vamos matar, vamos queimar, né? Como já existiu aí, como já teve, graças a Deus, o cristianismo está em baixa, né? Graças a Deus, eu digo porque quando está em alta, o povo é tomado pela soberba, pela arrogância, né? Os inimigos do cristianismo sempre vão jogar contra os cristãos, né? As fogueiras, as invasões de, de sinagogas, né? As invasões de templos afro-brasileiros, né? O espancamento de sacerdotes de outras religiões, né? A queimar na fogueira aqueles que não concordam com o dogma, né? Mas o cara não concorda, né? Então vamos queimar, que é um herege, vai para o inferno, então a gente já vai matar, vamos facilitar a vida. O cristianismo se tornou isso também, né? E se não tomarmos o devido cuidado, vai se transformar de novo, vai se transformar de novo, né? Porque a religião que propaga que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade, a sua criação de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a humanidade pecadora. Deus amou a humanidade derrotada pelo diabo. Deus amou a humanidade humilhada pelo pecado. A humanidade na condição em que ela se encontrava, carente, necessitada de Deus. Tá? Deus amou a ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele dar o seu Filho que para a morte na cruz, como perdão, como propiciação para os pecados. Tá? Mas, e aí? E até que ponto isso é base de reflexão? No discurso tudo bem, eu falo na vida. Na vida. Na filosofia cristã, na teologia cristã, na política cristã, porque não posso negar, existe uma política, ou políticas denominadas cristãs, que de cristãs não tem nada, né? Políticas oportunistas, mascaradas, fantasiadas de cristianismo, né, para conseguir voto de pessoas superficiais. Que acha que se criar uma espécie de Éden, não vai pecar. Será você que vai ser expulso, né, do Éden. É claro que vai pecar. Essa é a condição da qual Deus nos tem resgatado. A teoria do ambiente ideal já fracassou no começo. A teoria de sociedade ideal já resultou em guerras. Precisamos construir uma sociedade ideal. Como? Vamos matar esses diferentes aí. E fizeram. E grande parte das pessoas que assim agiram eram o quê? Cristãos. Então, quando o cristão esquece de quem ele é, e quando ele se recusa a aceitar o fato de que ele ainda não é aquela pessoa que Deus preparou para que ele se torne pela fé em Cristo Jesus, as abominações são terríveis. Os que julgam se tornam réus, reféns da sua própria condenação. Meu irmão, isso daí você pode procurar não só o pastor, o padre, você pode procurar o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, você pode procurar o terapeuta, você pode procurar lá a pessoa que viveu bastante a vida, e você vai encontrar entre aqueles que sempre usaram a bandeira da fé para julgar e para condenar, via de regra, vivem no mesmo grosseiro pecado que eles tanto condenam. A verdade é essa. Vivem naquele grosseiro pecado, naquela paixão imunda, né? Mas estão dispostos a condenar o outro. Se recusam a ser tratados por Deus, a permitir que o Espírito de Deus os conduza a uma vida que de fato reflita a fé que se declara ter. Então há uma advertência contra o juízo, o julgamento do outro, né? O que deveríamos fazer de fato, devemos fazer é julgarmos a nós mesmos. Como se escapa disso? Como se escapa desse perigo, dessa advertência? Levítico é o livro da santidade. Para se entender da santidade do Novo Testamento,
você precisa, né, compreender um pouco da necessidade de santidade expressa no Antigo. E Levítico é o livro da santidade, né? É o livro do sacerdócio santo, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Obedecereis a meus decretos e os praticareis. O 7 primeiro. Vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Obedecereis a meus decretos e os praticareis, pois eu sou o Eterno, vosso santificador. A santidade, a santificação é um processo que abrange o próprio Deus que nos santifica e a nossa disposição, né? O nosso intelecto, a nossa vontade, o nosso ser de um modo integral e total nesse propósito de santificação. As pessoas interpretam santificação muitas vezes no sentido de separação. Em parte é, mas separação para quê? Ah, eu estou separado do mundo. Tá, mundo, tá? Não tem como sair, não tem um planeta paralelo, não tem uma realidade paralela. Santificação, no sentido de separação, é não viver em função de valores mundanos, né? De uma filosofia mundana, de uma concepção. Ah, a vida é só isso aqui, morreu, acabou. Não. Comamos e bebamos. Vamos comer, beber, vamos divertir. Vamos divertir. Não tenho nada contra diversão. O problema é que começa como diversão e não tem fim. Então, a santificação não é só a separação é a separação para o objeto santo no templo, objeto dedicado ao uso exclusivo das coisas sagradas. A sua vida deve ser dedicada para uso exclusivo de Deus, do Espírito de Deus, no sentido de o Espírito Santo é o único que deve ter acesso ao seu intelecto, ao seu ser, ao seu íntimo, ao seu espírito, à sua alma, à sua mente, né? Ao chamado homem interior. Você é propriedade exclusiva de Deus nesse sentido, nesse aspecto. O espírito que te anima, a força de vida, o ânimo de vida, é Deus, é de Deus. Cuidado com as outras coisas, cuidado com as brincadeiras, cuidado com as outras práticas. Tá? Mas isso não é nada, é besteira, é brincadeira. Tá. E tem muita gente com a vida arruinada. Tem muito cristão com a vida arruinada, com a vida destruída, porque não levou a sério as advertências em relação à santidade, à santificação, à separação, ao pertencer exclusivamente a Deus. E não são poucos, não são poucos. Em todo o mundo cristão, em todas as religiões cristãs, em todas as práticas, em todas as ideologias, em todas as filosofias cristãs, você tem principalmente jovens, né? Jovens que se deixam empolgar, que se deixam levar, né? E que decidem, vamos experimentar isso aqui para ver o que é, e acaba sofrendo terrivelmente. Não é irreversível, tem como resgatar, tem como salvar, tem como curar, tem como permitir que Deus transforme essa vida, que Deus purifique, que Deus limpe esta vida. Dá trabalho, muito trabalho, mas é um trabalho que Deus não tem preguiça. Não precisa ficar preocupado, Deus não se cansa, tá bom? Tá? Deus não tem chilique, Deus não tem piti. Ah, não, esse eu não toco, com esse eu não converso, isso é demais para mim. Não se preocupe, não se preocupe. Pode deixar para Deus, Ele sabe como fazer para salvar, Ele sabe o que fazer para resgatar e Ele preparará as pessoas corretas e adequadas, que também não terão chilique, tá? Não tem frescura. Cristão sem frescura, né? É o que precisamos hoje, nos dias de hoje, né? Abandonar o chilique, abandonar a frescura e permitir-se ser instrumento de Deus para a salvação de vidas, mas primeiro, começando pelas nossas. Se você quer, deseja ajudar alguém, você precisa estar num lugar seguro, que te possibilite estender a mão e resgatar. Tá? Esse é um princípio prático para tudo na vida. Né? Ah, aconteceu um acidente, mas você está seguro? Tô. Então, você pode oferecer ajuda.
Porque se você está envolvido no acidente, tá? Fique ali, porque você está precisando de ajuda. Não adianta você tentar ajudar o outro, porque você também não está bem. Corre o risco de perecerem dois. Se você precisa da ajuda, reconheça que precisa e peça primeiro a Deus, porque Ele tem as ferramentas, os instrumentos divinos e humanos disponíveis para tanto. Então, conhecendo os perigos, sabendo da necessidade, qual o caminho? Qual o caminho? Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Né? A carta aos Hebreus, que algumas vezes eu falei que era do apóstolo Paulo, mas não parece ser do apóstolo Paulo, né? Hebreus capítulo 5, versículo 14, que vai nos dizer assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14, nos depara com essa condição, com essa situação. Por que alimento sólido? Né? A palavra de Deus é alimento para todas as etapas da vida do cristão. A palavra de Deus é alimento para todos os momentos da vida do cristão. Mas a palavra de Deus, ela deve nos conduzir para uma vida de maturidade, de maneira que a nossa capacidade de reflexão, que a nossa capacidade de interpretação revele para nós e para os outros que nós amadurecemos. Não somos mais crianças. É difícil falar desse assunto num mundo repleto de pessoas que não querem mais crescer. Daí você pega material aí, inclusive material religioso, está escrito lá para jovens adultos. O que é jovem adulto? Chega até 35 anos de idade. Jovens adultos. Vamos falar da igreja. Tem muitas igrejas aí que você vai lá, o líder do jovem já é avô. É o tiozão maluco. Não tenho nada contra ninguém, não tenho, mas assim, é jovem, o cara já é avô. Está se vestindo ainda como há 30, 40 anos atrás, o tempo não passou. Ninguém quer ser adulto, as pessoas não querem ser responsáveis. Não foi eu que inventei. Já faz muito tempo eu estava a ler um trabalho de uma psicóloga, ou de um grupo de psicólogos, né, norte-americanos, que revelaram uma condição na sociedade americana que não era um fenômeno exclusivamente da sociedade americana, né? E quando não é muito bom, eles gostam de exportar também, e esse comportamento atingiu a chamada juventude do mundo todo, né? Que caracterizou a presença de um novo indivíduo, que eles chamavam, eu não sei como fica na língua inglesa, mas traduzido para o português é homem-menino, homem-nino, homem-nino. O que é isso? O sujeito não quer crescer, ele quer ser criança. Ele quer ficar brincando de trenzinho, tem 50 anos de idade, ele está brincando de trenzinho. Ele quer ir no carrossel, no parque de diversões. Ele quer satisfazer paixões e desejos infantis. Não quer crescer, não quer ser responsável. Ele quer ter o carro, ele quer ter o apartamento, ele quer bens materiais, ele quer para a sua diversão, para o seu próprio entretenimento, para o seu próprio lazer. Lazer, então, é a palavra-chave. Diversão é a palavra-chave, mas ele não quer ser responsável. Não quer ser responsável nem por si, nem por outras pessoas. Né? Ele se esconde atrás da eu sou feliz assim. Mentira. Mentira. Não tem como ser feliz contrariando a palavra de Deus. Não tem como ser feliz contrariando a palavra de Deus. A pessoa está mentindo. Então a Bíblia fala, o alimento sólido é para o adulto. Nós precisamos buscar a maturidade, a vida adulta. Né? E como se amadurece, como se atinge a maturidade? Praticando, exercitando.
permitindo-se quebrar a cara, permitindo-se descobrir quem é, permitindo-se saber em que situação se encontra na fé em Cristo Jesus, né? Não fingir, não dissimular como uma criancinha que tenta agradar, né? O que aconteceu? Não sei quem foi. Como adultos, responsáveis, conscientes, errei feio, eu julguei mal. Eu falei precipitadamente, eu não tinha o direito de ter dito isso, eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Eu, pelo contrário, ao invés de ficar em silêncio, eu deveria ter me envolvido, ter falado, ter advertido, crescer, amadurecer, assumir a responsabilidade que só o adulto, a pessoa que amadurece, tem. Por quê? Porque só assim nós aprendemos a discernir o que é certo e o que é errado. Porque se você não tentar experimentar, se você não experienciar na sua vida, né, você vai ficar achando que tudo é lindo. Você vai continuar acreditando que tudo é perfeito, é maravilhoso. Letra de música, né? Que a grama do jardim do outro é mais verde, né? Que a goiaba do quintal do outro tá madura, só do seu que não. Por quê? Porque não se permite crescer. Eu ouvi dizer que é bom, eu vou lá experimentar. Coisa de criança, coisa de quem não tem consciência das realidades, das dificuldades e das sutilezas das armadilhas preparadas por Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Se ele é inimigo de Deus, imagina a humanidade. E a humanidade tem sofrido muito nas mãos desse inimigo. A capacidade de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Tem coisas que são muito bonitas, foram preparadas para serem bonitas, foram preparadas para agradar os olhos, para agradar a mente, para agradar o coração, né? Tem aquela ideia, não, vai ser tudo uma festa, vai ser tudo, não vai. Não vai. Algumas coisas que estão aí, não, vai ser um mundo melhor. Olha, é o mesmo mundão velho de sempre. Vai acabar mal. Vai acabar mal. Vai acabar mal. E o que temos nós com isso? Nós precisamos aprender qual é a nossa posição. Então temos que atacar, temos que alertar. Vai de como você se apresenta. Principalmente viver de acordo com o que acredita ser o certo. É o desafio, viver. Mas vai levar tempo. Meus parabéns. Alguns querem assim uma espiritualidade instantânea, né, de final de semana. Retiro espiritual, venha. 10 prestações, aceitamos todos os cartões, né? Um final de semana, 15 preletores, 5 bandas, tá bom, vai, ué. Você acha que esse é o caminho? Boa sorte, até gostaria que fosse, que Deus te abençoe. Faz lá um concentradão espiritual lá, vai que resolve. Nunca vi resolver, mas vai que resolve, né? O caminho que a Bíblia apresenta é esse, a vida. Quando eu vou estar pronto então? Nunca? Não. Em algum momento nós estaremos prontos. Em algum momento nós estaremos preparados. Né? Em algum momento nós estaremos com aquele que nos quer de fato ao lado dele, em plena e absoluta, perfeita comunhão com ele. A vida eterna, ela já começa aqui, mas ela nos conduz para a eternidade. Você não vai conseguir resultados permanentes em uma semana, em um mês, em um ano. Você só vai despertar aquele farsante lá, aquele indivíduo que nós estamos, né, e que outros também já advertiram a todas as pessoas. Tá? A capacitação do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Segunda de João, capítulo 1, versículo 8, diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Cuidado, né? Na vida espiritual pode haver tropeços, na vida espiritual pode haver fracassos, na vida espiritual pode haver retrocessos. Eu não tenho essa paranoia de viver, tá salvo, não, tá perdido, tá salvo, tá perdido. Isso daí é loucura. Isso daí é loucura, isso daí é insanidade. Isso daí é desequilíbrio mental e emocional. Tá? A
Bíblia fala que aquele que começou boa obra em vós há de conduzir, né, para a perfeição em Cristo Jesus na eternidade. Tá? Tá salvo, mas tá machucado. Tá salvo, mas tá humilhado. Tá salvo, mas tá ferido. Tá sangrando. É como se fosse. Você pode me dizer assim, Marcos, se fosse um sangramento, estaria melhor do que essa dor que eu sinto. Se fosse um osso quebrado, se tivessem amputado o meu braço, não doeria tanto como dói. Hã? Tem cura, tem como ser tratado. Admitir a condição, admitir a situação, admitir como se estar é o primeiro passo. Colocar-se em pé e caminhar. Vai doer um pouco, vai machucar um pouco, principalmente o ego, né, o orgulho espiritual ferido, né, o ego cristão, porque alguns cristãos também têm um ego que precisaria levar para Marte, né, que não cabe nesse planeta, né? Mas vamos lá. A capacitação do Espírito Santo. Meus irmãos, diz aqui o Tiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos pegar essa versão nova aqui para mim. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tá? Ué, mas não é para ensinar? É para ensinar, é para evangelizar, é para transmitir a palavra de Deus. Né? Mas existe a necessidade de uma dependência do Espírito Santo de Deus. Mas a capacitação é intelectual, claro que é intelectual. A capacitação ela envolve o intelecto, envolve a vontade, envolve o compromisso emocional, envolve toda a sua vida, envolve estudar, envolve treinar, envolve um exercício constante, mas envolve também um revestimento específico. As pessoas vão chamar de unção. Envolve uma unção peculiar do Espírito Santo para que tenha o efeito desejado. Do contrário, você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Já falei de um famoso aí até hoje, é um guru, é um famoso. Eu o interpreto, né, na limitação daquilo que ele apresenta. Ao ver o material que ele publica, eu conheço todas as fontes, todas as origens, não é dele. Então eu não posso respeitar uma pessoa que faz isso, né, que se apropria do trabalho do outro e fala como se fosse dele e diz que foi o Espírito Santo que deu para ele aquele material, mais uma pequena biblioteca, alguém que tem uns poucos livros, como eu, acaba percebendo muito rapidamente que o material veio de algum outro lugar. Nós procuramos deixar transparente aqui, né? Não é um trabalho de bibliografia que nós vamos citando tudo, mas vamos dizendo aos poucos de onde saiu, de onde tiramos, para que se tenha a consciência, a tranquilidade de que o que falamos aqui não tiramos de nós mesmos, né? Estudamos, meditamos na palavra de Deus, brigamos com os autores, com os escritores, não aceitamos tudo que eles escrevem, mas procuramos entender e interpretar. Há uma necessidade da dependência do Espírito Santo de Deus para tudo que é para a glória de Deus, chamada unção, unção, né? Esse revestimento, esse tratar de Deus. Por quê? Porque Deus é exigente, Deus é muito rigoroso. A pessoa pode estar até certa, pode ter boa vontade, pode ter se dedicado, pode ter trabalhado, mas é preciso que o Espírito Santo faça parte. Não basta estar certo, não basta ter razão. Você precisa estar na condição de dependente, de discípulo, de seguidor, de servo, né? Daquele que depende. Mesmo aquele que já atingiu uma certa idade, uma maturidade, uma experiência de vida, precisa aprender a depender de Deus para não cair no quê? No egoísmo, no orgulho, na arrogância, na presunção, na pretensão. E o mestre aqui, o mestre, deixando de lado todas as discussões, esse deveria ser o trabalho do pastor, né? Pastor-mestre, né? O ensino e o cuidado e o ensino e o cuidado das ovelhas. Às vezes o indivíduo ele é um bom pastor, mas não é um bom mestre, mas há ministérios múltiplos na igreja, no corpo de Cristo. Algumas igrejas têm um corpo de ministérios compartilhado, né, em que
a igreja é servida de mestres, a igreja é servida de pastores que trabalham em harmonia para o crescimento do corpo de Cristo. Tudo vai, né, de aprender a depender do Espírito Santo e respeitar a atuação do Espírito Santo na vida do outro. Né? A ideia do eu sozinho, eu sou mais eu, ela redunda em terrível fracasso, em agonia, em angústia, em sofrimento. Né? Nós sabemos disso, nós vemos isso. Alguns negam, mas ninguém vai conseguir crescimento espiritual sozinho. Dependemos do Espírito Santo e dependemos também dos outros, dos irmãos, das irmãs, né? Comunhão com Deus e comunhão com as pessoas, tá? Porque o que aprendemos não somos os primeiros a aprender. O que sabemos hoje da palavra de Deus é sabido há 2000 anos praticamente, tá? É novidade nesse momento para a vida de alguns. É um momento novo na vida de alguns, mas há uma jornada, uma caminhada. É um caminho que está aberto para Deus, que já foi trilhado por muitos e muitos e muitos. Então, nós que hoje estamos nessa jornada, nesta caminho, não somos os primeiros, não somos os pioneiros. E é um caminho estabelecido entre Deus e nós, criado por Jesus Cristo. É um privilégio. É um privilégio e uma responsabilidade vivermos uma vida de comunhão com Deus. A capacitação, o revestimento do Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo na vida cristã, ela acaba revelando, e ela deve revelar, uma vida de disposição ao perdão. Gálatas fala aqui, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. É o que nós já falamos momentos atrás, né? Se você aceita que precisa de alguém, se você aceita que a solidão não é o melhor estado para o ser humano, momentos a sós com Deus é importante, mas você não deve buscar a solidão, estar sozinho. Essa busca de algumas pessoas pelo isolamento, tem algo muito errado que precisa ser tratado, precisa ser ajudado. Dependendo de Deus, sozinho, você vai sofrer muito. Se você conta com o auxílio de Deus e conta com o apoio de outras pessoas, e você reconhece que você não é o único que está sofrendo e passando por dificuldades, você tem contato e terá contato com pessoas confiáveis que Deus preparará para que você possa conversar e estabelecer um parâmetro de autoavaliação para o momento em que você se encontra. Então, ao invés do julgamento e a condenação, o que a Bíblia recomenda é que, se alguém te procura, pede orientação, pede o conselho, se essa pessoa está em alguma falta, ela deve ser advertida com espírito de brandura. Por quê? Para que você não incorra no julgamento e seja tentado naquilo que condena, naquilo que reprova, naquilo que repreende. Para que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quantos conselheiros não caíram, né? Quantos desses que ficam aí gritando, isso nunca, isso não pode. Passa algum tempo, cadê o sujeito? Tá lá onde? Fazendo tudo aquilo que ele condenava. Por que tá esquisitão, quietão? Porque tá no pecado que ele sempre condenou. Se viu acorrentado ao ódio, ao juízo, ao julgamento, à condenação de quem? De si mesmo. Por isso que a vereda, que o caminho da espiritualidade, ela tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. O aspecto negativo é o quê? Desvencilhar-se do espírito do mundo. Tá, desvencilhou-se do espírito do mundo e depender totalmente do espírito de Deus e do espírito de Cristo. Não há um ponto de neutralidade. Não, aqui eu estou seguro. Não estou no mundo, estou livre do pecado, estou livre do diabo, estou em paz com Deus, não mexe comigo, não me toque, não preciso fazer nada. Não, mentira. Você foi regenerado, resgatado, tirado do
império do domínio, da escravidão e do pecado para viver no reino da luz. É um reino, há um rei, há um Deus, há um soberano, há um Senhor. E ele estabeleceu um caminho, um propósito. E é bom, e é santo. Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus declara que é boa, perfeita e agradável, para que experimentemos na nossa vida a bondade da palavra de Deus, a perfeição e o quanto ela é agradável, nós precisamos nos submeter ao caminho por ele proposto. E o autoexame, né, a reflexão, o autojulgamento, o deixar-se confrontar pela palavra de Cristo, pelo Cristo vivo, isso vai possibilitar que nós tenhamos uma visão clara de quem nós ainda não somos, de quem nós ainda não somos. E sabendo quem nós ainda não somos, nós nos alegramos, porque há um longo e contínuo processo de revestir-se do amor, da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que certamente nos conduzirá ao Pai. Que Deus te abençoe grandemente. Um bom domingo, um bom final de semana e uma boa semana. Querendo Deus, estaremos de volta em breve.